sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube do Poder do Cosmos. No último vídeo que eu fiz aqui no canal, que vocês tiveram acesso a ele na segunda-feira passada, eu não quis entrar em detalhe sobre o que é que aconteceu e porque é que eu estive 2 anos tão afastada das redes sociais, completamente fora do YouTube e tudo aquilo que tivesse a ver com vídeos, porque o vídeo das previsões já é um vídeo que costuma ser longo e eu não o queria tornar ainda mais longo. No entanto, considerando que eu já estou aqui no YouTube desde 2015 e de repente desapareci, alguns de vocês aperceberam-se de parte daquilo que estava a acontecer, mas eu nunca expliquei exatamente o que é que estava a acontecer e porque é que eu acabei por desaparecer da maneira que eu desapareci. E portanto este vídeo é para explicar aquilo que aconteceu, quem não estiver interessado em ver, enfim. Mas explicando então o que é que aconteceu. O que aconteceu foi que eu adoeci com muita gravidade há 2 anos atrás, aliás começou em março, abril de há 2 anos atrás, e adoeci de uma maneira que eu fui ficando cada vez pior, fui ficando cada vez mais fraca, cada vez mais fragilizada, até que eu cheguei a um ponto, e atenção que isto começou entre março e abril, eu cheguei a um ponto em que eu não conseguia levantar-me praticamente sozinha da cama, eu era cama-sofá, sofá-cama basicamente, não tinha energia para trabalhar, portanto a maioria dos dias eu não trabalhava e se eu trabalhasse não conseguia trabalhar mais do que umas 2 horas, 3 horas no máximo e depois ficava completamente exausta e já não era capaz de trabalhar. Deixei de conseguir ir ao ginásio, deixei de conseguir fazer a minha vida normal, tomar banho era uma aventura porque eu não tinha sequer saúde para poder tomar banho, pelo que eu comecei até a evitar tomar banho, porque eu para tomar banho eu precisava de ajuda para chegar à casa de banho, depois ficava sentada no duche, no Poliban, a tentar ter coragem para me levantar depois, a seguir ao banho eu precisava de quase 2 horas parada a tremer e a transpirar até o meu corpo acalmar, e tudo isto com o médico que me estava a seguir na altura a dizer que eu realmente tinha uma adenomiose, se quiserem que eu explique depois o que é, eu posso fazer um vídeo sobre isso, porque eu acho que isto é uma informação importante para todas as mulheres, todas, de todas as idades, saberem que isto pode acontecer. Aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer uma de vocês, infelizmente. Eu tenho a certeza que já terá acontecido com muitas pessoas também que me estão aqui a ver. Mas o médico dizia que eu tinha uma adenomiose, mas que nada justificava todos os sintomas que eu estava a ter. O que é certo é que ele tentou alguns tratamentos, os tratamentos não funcionaram, eu continuei a ficar cada vez pior, tive que ir às urgências do hospital várias vezes, numa delas com uma infecção urinária gigante, que me fez ficar 2 semanas de cama sem me conseguir mexer, sem conseguir fazer nada, eu não conseguia comer, vocês não têm noção do estado em que eu estava, a coisa era mesmo muito, muito grave. E chegamos a julho, e atenção que isto começou entre março e abril, chegamos a julho de 2022 e eu ainda estava naquela situação, aquilo ainda estava a acontecer comigo, eu cada vez pior, e o meu médico de repente diz-me no final de julho, eu entretanto agora vou de férias, vamos continuar a experimentar fazer isto ou fazer aquilo a nível de tratamento e depois quando eu voltar marcamos consulta, e a consulta era para 14 de setembro de 2022, quando isto já estava a vir desde março, abril. Eu entretanto comecei a procurar outros especialistas, ginecologistas, cirurgiões virados para a parte da ginecologia que me pudessem ajudar, só que aqueles que verdadeiramente eram bons na área ou estavam com a agenda completamente cheia, ou então não tinham seguro, não trabalhavam com seguro, ou ainda não tinham seguro e estavam com a agenda completamente cheia, portanto eu estava a começar a ficar desesperada. E nisto existe um amigo meu, que neste momento eu posso dizer que é o meu melhor amigo, sem dúvida nenhuma, depois do que ele fez, que me disse: Sónia, como tu sabes, porque ele vende material hospitalar para cirurgias, e ele disse: olha, eu conheço um médico muito bom, só que não é na tua zona, o médico está em Vila Nova de Gaia, se quiseres eu posso falar com ele. Isto era uma quarta-feira, e eu disse: ok, fala com ele, eu estou desesperada. O meu amigo telefona-me 1 hora depois a dizer: olha, falei com o médico e ele vai-te ver sexta-feira às 6 da tarde.
Este médico era um médico que eu já tinha tentado contactar e que só tinha vaga para março de 2023. Portanto, eterna gratidão a este meu amigo. Eu não conseguia conduzir, portanto, foi ele, coitado, que me veio buscar a casa, que me levou para Vila Nova de Gaia para a consulta, o que é completamente surreal, não é? Mais de 3 horas de viagem de carro para chegarmos lá. O médico super simpático, uma pessoa maravilhosa. Eu recomendo este médico a toda a gente, o Dr. Hélder Ferreira. Recomendo do fundo do coração. O médico é espetacular. Ele ouviu todas as minhas queixas e não foi aquele ouvir de médico em que eles estão a escrever e nem sequer olham para a nossa cara. Aquilo foi literalmente o estar-me a ouvir, estar a tentar compreender-me, e a partir do momento em que ele me começa a examinar, a cara dele muda completamente. Ele ficou muito sério. E eu até fiz uma piada a dizer: a coisa está assim tão grave, e ele a única coisa que fez foi assim com a cabeça e depois faz uma primeira pergunta que é: Sónia, quer ter mais filhos? Ao que eu tive que ser honesta, naquele momento eu estava desesperada, portanto eu disse: eu estou desesperada, eu estou doente, eu preciso ter a minha vida de volta, já estou na casa dos 40, tenho um filho que já está na casa dos 20, portanto ter filhos não é uma prioridade para mim, nem é uma coisa que eu sequer penso. Ao que ele me diz: nós vamos mesmo ter que fazer cirurgia. E portanto ele marcou imediatamente tudo. Ele ia de férias no dia seguinte, eu fui operada no dia a seguir ele voltar de férias, portanto eu fui operada 3 semanas depois. E isto para vos dizer que no final das contas, quando fizeram todos os exames, o que se estava a passar comigo era uma adenomiose, um início de endometriose, e tinha uma cervicite que eu nem sequer sabia que existia, que é uma inflamação crónica na cervix. E portanto, como já entenderam, foi-me feita uma esterectomia total, e tiveram que retirar o útero, retiraram a cervix, retiraram tudo menos os ovários que ficaram ainda para poderem continuar a funcionar. E portanto eu estava numa situação muito grave. Eu demorei talvez uns 3 meses a conseguir recuperar da parte física. Quem quiser saber mais sobre estas doenças, principalmente mulheres, digam-me que eu faço um vídeo sobre elas para vos explicar a nível daquilo que são os sintomas, os tratamentos, aquilo que está certo ou que não está certo fazer, porque eu aprendi imenso. E o Dr. Hélder Ferreira, ele é presidente, eu penso que da Sociedade Portuguesa de Endometriose, ou pertence à Sociedade Portuguesa de Endometriose, qualquer coisa assim do género. Depois vejo no cartão deles se estiverem interessados. Mas foi muito complicado, e é algo que nunca ninguém fala sobre isto, que é a parte emocional também não fica bem, porque mexem connosco a nível das nossas hormonas, mexem connosco a nível do nosso ser, e a parte emocional para mim foi mais complicada de gerir até do que a parte física em si. Portanto, a nível físico eu levei cerca de 3 meses até começar a recuperar e tentar fazer a minha vida normal. Normalmente não se leva 3 meses a recuperar, eu levei mais tempo porque eu já estava doente e sem mexer desde o março, abril sensivelmente, até o início de setembro, quando fui operada. Portanto, foi uma coisa completamente surreal a nível de tempo. E vejam a diferença entre os médicos. Eu fui operada no dia 3 de setembro e o outro médico que me estava a seguir só tinha consulta comigo para 14 de setembro. Portanto, surreal como de repente entra aqui outro médico e me resolve o problema tão rapidamente. Agora, a parte emocional não é fácil. Da parte emocional eu levei 7 meses até começar a recuperar e começar a sentir-me como eu própria. Portanto, estamos a falar mais ou menos até abril do ano passado, abril de 2023. O que é que acontece? Eu em janeiro começo a tentar fazer a minha vida normal, janeiro de 2023, começo a tentar voltar a ir para o ginásio, voltar a trabalhar, comecei até a pensar que podia voltar para o YouTube, e as coisas estavam a ir mais ou menos até que eu apanho Covid. E como eu estava muito fragilizada por ter estado doente durante tanto tempo e ter feito uma cirurgia há pouquíssimo tempo e o meu corpo estar ainda em recuperação, o Covid acabou por me afetar muito mais do que aquilo que eu estava à espera. E portanto acabei por ficar, eu penso que foram 26 dias de cama, novamente, sem conseguir comer, sem me conseguir levantar, sem me conseguir mexer, tipo, completamente arrasada. E portanto isto foi arrastando, até que eu cheguei a um ponto em que fisicamente eu já não estava a conseguir recuperar como queria. Emocionalmente eu estava bem, mas fisicamente não estava.
trabalhar não era a coisa mais fácil do mundo para mim. Novamente, eu só conseguia trabalhar algumas horas por dia e não era todos os dias, e portanto vir sequer para o YouTube era impensável para mim. Eu na altura dei prioridade ao Engo, em vez de dar prioridade às consultas privadas de tarot. Houve razões lógicas para isso. Uma das razões é que eu não aguentava trabalhar muito tempo seguido e por vezes na Wengo, eu sei que para vocês clientes é mais caro, mas por vezes na Wengo uma consulta dura 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e depois eu tenho um intervalo em que ninguém me telefona, e portanto eu tinha tempo para recuperar. Quando são as consultas privadas estamos a falar de uma hora e é por vezes muito mais do que uma hora. Eu tenho clientes que estão mais de 2 horas comigo em consulta privada e portanto para mim naquele momento isso era impensável e foi por isso que eu dei prioridade ao Wengo, e não dei qualquer tipo de prioridade a quem seria consulta privada. Aliás, eu estou a dever consultas a algumas pessoas. Tiago, se me estiver a ver, eu não me esqueci de si, parece que sim, mas não me esqueci. Eu até estou aqui a dever algumas consultas a algumas pessoas, mas isto para vos explicar que foi por isso que eu estava no Engo e não estava a aceitar consultas privadas, ou só aceitava consultas privadas em casos extremos, ou seja, pessoas que estavam mesmo muito mal, que precisavam mesmo de falar comigo, e aí sim ele abria uma exceção e dava uma consulta privada. Mas isto foi porque a minha recuperação tinha que ser pouquinho a pouquinho, passo a passo. Resumindo, nós neste momento já estamos em 2024, o meu trabalho ainda não está a ser diário, portanto, isto para vos avisar e para vos dizer a verdade como ela é. Eu estou ainda a recuperar a minha forma física, eu aumentei imenso de peso, bastante mesmo. Eu aumentei cerca de 25 quilos, portanto 25 quilos é muito quilo, é muita coisa. Como podem ver, nota-se perfeitamente que eu estou mais gorda. Vou ter agora que tentar também perder esse peso, e portanto eu também comecei a respeitar um pouco mais o meu tempo e o tempo do meu corpo e dar-lhe o descanso que ele pede. E portanto o meu trabalho neste momento não é diário como era antigamente. Eu antigamente trabalhava 7 dias por semana. Eu neste momento já não faço isso, eu neste momento faço pausas de vez em quando. De vez em quando não, eu faço mais pausas do que aquilo que deveria, mas comecei finalmente agora a voltar também um pouco às consultas privadas, mas não atendo mais do que 1, 2 pessoas por dia em privado, nas consultas privadas. E é por isso que está a demorar mais tempo a dar resposta e está a demorar mais tempo até vocês conseguirem ter mesmo uma consulta, porque eu agora estou a fazer as coisas de forma diferente. Eu antigamente atendia 4, 5 pessoas em privada e ainda estava na Wengo, e neste momento isto já não está a acontecer desta maneira. Neste momento é 1, 2 pessoas, com sorte, e depois lá vou eu para a Wengo e não são 7 dias por semana a fazer isto. Portanto, eu peço que tenham alguma paciência comigo. Eu ainda estou a recuperar de tudo o que aconteceu, de toda esta situação. Eu queria muito voltar para o YouTube, demorei a voltar porque, como é que eu hei de vos explicar? Por um lado, porque eu sabia que ao colocar aqui o YouTube também ia ser mais horas de trabalho, porque é o tempo que eu demoro a baralhar cartas. Eu estou a olhar para baixo porque eu a seguir vou gravar o vídeo que vocês já viram na segunda-feira, apesar de estarem a ver este na quarta. Mas é o trabalho de baralhar as cartas, fazer a pesquisa, escrever aquilo que eu vou dizer, pensar sobre as mensagens que são importantes passar ou não. Depois é o gravar propriamente dito, é o editar, é fazer upload, etc. Ou seja, são muitas horas de cada vez que eu faço um vídeo e eu não estava com a mínima capacidade para fazer isso na altura. Neste momento já me sinto com essa capacidade, portanto comecei a aparecer nas redes sociais outra vez, portanto estou no Instagram novamente, em 3 contas diferentes. Estou na conta do Poder do Cosmos, numa conta com o meu nome, Sónia Venstra, e noutra conta chamada The Power of the Cosmos, que está em inglês. Estou também ainda no Facebook, na página do Facebook do Poder do Cosmos, no grupo Poder do Cosmos, no grupo Poder do Cosmos O Despertar, também no Facebook. Também vou colocando coisas aqui na tab Comunidade e também tenho um TikTok, mas o TikTok neste momento ainda não está completamente virado para a parte esotérica e não está virado para aquilo que eu estou aqui a fazer. Portanto, o TikTok há de chegar lá, com calma, mas ainda não estamos lá. Isto para vos dizer que as coisas demoram tempo, a situação foi muito complicada, eu estive mal fisicamente, eu estive mal emocionalmente, esta recuperação não foi uma recuperação fácil.
e portanto eu peço-vos que tenham apenas alguma paciência comigo. Se eu falhar alguma semana com um vídeo, peço desculpa por isso, mas vocês entendem o que se está a passar, isto tem que ser com calma para eu conseguir voltar àquilo que é o meu normal, à minha linha base, e que eu neste momento não estou lá, e estaria a mentir se dissesse que estou lá. É óbvio que eu consigo trabalhar, se eu não conseguisse trabalhar eu não estaria a fazer, e é exatamente por isso que eu tiro folgas, e há dias inteiros que eu não trabalho, dias inteiros em que eu não estou presente em lado nenhum. Quando isso acontece é porque eu sei que naquele dia eu não estou em condições. Quando eu estou bem, eu trabalho. Portanto, quem quiser ter uma consulta comigo pode ter na mesma. A única coisa que pode acontecer é ter um tempo de espera maior do que aquilo que era normal, porque em vez de 4 ou 5 pessoas por dia, não atendo mais do que 1 ou 2 em privado, e mesmo na Wengo não estou a quantidade de horas que estava antigamente quando lá estou durante um curto espaço de tempo, não é assim tão curto, mas eu antigamente entrava tipo 10 da manhã, 11 da manhã, estava até às 2, 3 da manhã. Era um bocadinho loucura, eu sei, mas eu sempre adorei o meu trabalho e, portanto, fazia-o com bastante gosto. Neste momento não faço isso, neste momento costumo entrar por vezes às 4 da tarde, outras vezes 6 da tarde, até às 2 da manhã, sim, essa parte mantém-se, ainda vou até às 2 da manhã, mas os horários estão diferentes, as coisas neste momento têm que ser processadas de uma maneira diferente, a minha vida deu muitas voltas também, se quiserem eu depois posso-vos explicar que outras voltas a minha vida tem dado, entretanto, e foi por isso que não houve vídeos, foi por isso que não houve consultas, foi por isso que não houve uma presença online, porque eu precisei mesmo de parar, e recuperar e focar-me apenas naquilo que foi a minha recuperação emocional, a minha recuperação mental também, e a minha recuperação a nível físico, que ainda não está completa. Portanto, eu ainda estou com algumas dificuldades a nível de andar, de caminhar, de estar em pé durante um certo período de tempo. Ainda não consegui voltar para o ginásio, que sempre foi uma paixão minha, e que era quase como uma segunda casa, ainda não consegui voltar, e portanto tudo isto vai ser feito devagarinho. Estou a pensar talvez começar no outro canal a mostrar-vos a recuperação do peso para voltar ao peso que eu tinha antigamente, porque o meu médico está furioso comigo em relação ao meu peso, não o Dr. Helder Ferreira que me operou, mas o meu outro médico que me acompanha. O médico tem a ver com aquele outro problema de saúde crónico que eu tenho, e que foi também o que fez com que isto fosse um problema tão grande, porque nós estamos a falar de uma doente crónica, uma doente crónica de reumatologia, com uma doença que, se vocês quiserem um dia eu explico-vos, eu já não vou esconder mais o que é que se passa comigo a nível físico, porque eu acho que ninguém ganha com o facto de eu fazer de conta que não se passa nada, quando claramente se passam coisas, e depois vocês escusam de levar com o meu desaparecimento durante 1 ano ou 2, sem saberem o que é que aconteceu à Sónia, o que é que se passa com ela, o que é que ela anda aqui a fazer. Mas seja como for, eu preciso de perder peso, preciso de passar ainda por esse processo também, estou ainda em fase de recuperação, mas eu gosto de fazer vídeos, eu tenho que voltar a fazer aquilo que eu amo, eu adoro tirar cartas, eu tenho aqui as cartinhas prontas para gravar o vídeo que vocês vão ver na segunda-feira, apesar deste estar a sair depois do outro. Enfim, estas voltas todas, e portanto era só para vos dizer que foi isso que aconteceu. Se quiserem saber mais sobre adenomiose, endometriose, principalmente mulheres, por favor, nós precisamos de ser mais unidas, nós precisamos de falar mais umas com as outras sobre isto. Eu falei com algumas mulheres antes de ser operada sobre a operação, mulheres que tinham sido operadas, ninguém mencionou a parte emocional, como é que é possível, quando é uma das partes que nos afeta mais, é uma das partes que mais mexe connosco. Ninguém me falou sobre isso, ninguém. O médico não me avisou, outras mulheres não me avisaram, ninguém me disse nada, e portanto eu passo por aqueles 7 meses de puro inferno sem ter a mínima noção do que é que estava a acontecer comigo. Eu acho que nós mulheres temos que parar de nos fazer de tão fortes umas para as outras. Nós somos fortes, não há nada de errado em dizer, olha, prepara-te, porque fisicamente vais te sentir melhor. Eu senti melhor logo no dia seguinte à operação, já me estava a sentir melhor, portanto foi mesmo uma coisa imediata. Mas podiam-me ter dito, olha, fisicamente vais te sentir melhor, mas prepara-te, porque emocionalmente vais ficar afetada. Não, ninguém se lembrou de me dizer isso, e eu de repente levo com aquelas emoções todas que eu não estava à espera, e a ficar triste com coisas que não me punham triste. É um processo, tudo isto é um processo. Não foi a minha primeira operação, mas foi sem dúvida uma das duas que mais me marcou na minha vida.
e estas coisas deviam ser mais faladas. Portanto, quem quiser saber sobre isso, diga-me. Caso contrário, eu vou continuar a fazer os vídeos ao meu ritmo. Eu vou tentar ter o vídeo das previsões todas as semanas. Se eu falhar alguma semana, já sabem a razão, e vou tentar, não prometo que seja todas as semanas, mas eu vou tentar ter um vídeo a aparecer às quartas-feiras, portanto, quarta, quinta-feira por aí. Eu vou tentar fazer com que isso aconteça. Peço-vos a todos muita paciência comigo e tenho também uma pergunta que eu gostava de vos fazer, mas que vou fazer no outro vídeo também, que é se relativamente ao vídeo dos signos, se vocês têm preferência por vê-lo a uma segunda-feira, como é o normal, ou se preferem vê-lo a um domingo. Portanto, se me puderem dar essa indicação também eu agradecia. Se chegaram até aqui esta parte do vídeo, agradeço-vos do fundo do meu coração. Era só isto que eu tinha para vos dizer e desejo a todos um resto de uma excelente semana com tudo de bom. Quem tiver alguma pergunta, quem quiser saber mais alguma coisa sobre estes problemas de saúde que nós mulheres, infelizmente, podemos enfrentar e que não são assuntos fáceis, digam-me qualquer coisa. O meu cabelo cresceu bastante também, como vocês já devem ter reparado, mas qualquer coisa, por favor, digam. E agora desejo apenas a todos que tenham um resto de semana maravilhoso, com tudo a correr bem. Namastê e muito obrigada por me terem ouvido.